Olá pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos mais uma vez à minha aula. Professor Carlão, segundo ano A e B do Colégio Coração de Jesus. Hoje nós falaremos sobre os processos de unificação. E quando a gente fala sobre os processos de unificação, nós vamos falar sobre o processo de unificação da Itália e também falaremos sobre o processo de unificação da Alemanha, os últimos estados unificados a surgirem na Europa, isso no contexto do final do século XIX. Tudo bem? Essa matéria, esse capítulo, está no livro 3 do SAS, lá na página 16, eu estou com o meu livro, minha apostila aqui na frente, tudo bem? A partir da página 16, nós temos esse conteúdo e os exercícios referentes a esse capítulo, a partir da página 23, tudo bem? Para vocês se deliciarem na resolução de alguns exercícios como forma de fixação deste conteúdo, ok? Beleza? Então, boa aula a todos e vamos nessa. Unificação da Itália. Primeiro ponto que nós temos que entender. Professor, o que foi esse processo de unificação? Quando a gente fala sobre o processo de unificação, nós temos a ideia, nós temos o ponto de partida de que a Itália, territorialmente falando, até meados do século XIX, não formava um Estado único, independente e soberano. Era um Estado, na verdade, que sofria a influência de outros dois países imperialistas. De um lado, a Áustria e do outro lado, a França. Nós estamos aqui falando sobre uma das consequências do chamado Congresso de Viena do ano de 1815. Lembra dessa história? Quando nós falamos sobre a Era Napoleônica e de todas as mudanças políticas e territoriais trazidas pelas guerras napoleônicas na Europa, nós tivemos logo na sequência do fim do governo de Napoleão Bonaparte, no momento em que ele foi preso e foi exilado na ilha de Santa Helena, nós tivemos na Europa a reorganização do mapa político, do mapa territorial europeu, através do chamado Congresso de Viena. E o que foi o Congresso de Viena? O Congresso de Viena foi a reunião dos países imperialistas europeus vencedores das guerras napoleônicas. Ali estiveram presentes os representantes da Inglaterra, da Áustria, da Rússia e da Prússia, o que hoje nós chamamos de Alemanha. E ali, meus amigos, foram decididos o futuro político, o futuro territorial de várias áreas localizadas na Europa, tudo bem? Tanto na Europa ocidental, quanto na Europa central, quanto no leste europeu. E uma das determinações desses países imperialistas, que eram países em processo de industrialização, era obviamente defender as suas influências econômicas em áreas territoriais. Motivo pelo qual o território da Itália foi fragmentado, foi dividido sob a forma de 7 reinos independentes, sendo que esses 7 reinos independentes ficaram sob a influência política e econômica da Áustria e da França, como eu disse anteriormente. Então, o que o Congresso de Viena foi responsável por fazer no território italiano, na Península Itálica? Dividiu ou fragmentou territorialmente falando a Itália em 7 reinos independentes. Ao norte, o reino sardo-piemontês; ao centro, Roma, um estado pontifício, ou seja, um estado católico que estava sob a influência da Igreja Católica. Costuma-se dizer por esse motivo que Roma era um estado neutro, já que era de base religiosa, o centro da organização da Igreja Católica, aonde seria construído ainda o Vaticano. Parma, Módena
Toscana e Lombardia, e ao sul, no extremo sul da Península Itálica, margens ali do mar Mediterrâneo, o chamado Reino das Duas Sicílias. Se você contar todos esses reinos, incluindo o Estado Pontifício Romano, você vai ver que foram 7 reinos independentes, completamente divididos e fragmentados de acordo com os interesses imperialistas dos países dominantes presentes no Congresso de Viena, França e Áustria. Muito bem, professor. E o que foi o processo de unificação da Itália? O processo de unificação da Itália nasceu através do desenvolvimento de um forte sentimento nacionalista, baseado nas ideias, na influência das ideias do liberalismo. Liberalismo esse que tem como ponto de partida as ideias iluministas do século XVIII, que fizeram parte, essas ideias liberais, da organização de um movimento nacionalista de luta contra a presença imperialista de estados europeus contrários ao processo de unificação. Nós vamos lembrar, portanto, que esse movimento nacionalista, ele teve uma origem, e a origem do movimento nacionalista, aquele que daria conta do processo da unificação territorial desses 7 reinos, surgiu exatamente no reino sardo-piemontês. Vamos falar um pouquinho sobre o reino sardo-piemontês, que também pode ser chamado de reino da Sardenha e de Piemonte. O reino sardo-piemontês, geograficamente falando, está localizado ao norte, na região norte da Península Itálica. Era o único reino italiano que possuía um governo próprio. Tudo bem? Um governo italiano, um governo nacional, puramente italiano. E vai ser dentro desse reino sardo-piemontês que vamos ver as primeiras organizações do movimento nacionalista favorável ao processo de unificação territorial. Eis o motivo pelo qual o reino sardo-piemontês foi o epicentro do movimento nacionalista de unificação italiana. Aqui nós tínhamos um governo próprio, governava o reino de Sardenha e Piemonte um rei, um monarca chamado Vítor Emanuel, tudo bem? Que vai ser um dos representantes deste processo conturbado politicamente de unificação. Tudo bem? Bom, gente, quando nós falamos sobre o processo de unificação da Itália, nós não temos como não falar sobre o nacionalismo. Porque o nacionalismo vai ser a mola propulsora, o sentimento principal que vai levar à organização dos primeiros movimentos anti-imperialistas dentro da Itália. Tudo bem? E o primeiro grande movimento nacionalista na Itália, favorável ao processo de unificação, recebeu a denominação de Jovem Itália. Jovem Itália. De olho na definição desse movimento pelo professor aqui no quadro. Movimento que propunha a unificação da Itália sob o regime, olha lá, republicano. As ideias republicanas, portanto, foram as principais ideias que fizeram parte do contexto ideológico do movimento de unificação da Itália. O que é que eles propunham, professor? A Jovem Itália, esse movimento de cunho nacionalista, propunha a unificação territorial dos reinos da Itália, a formação de um único reino independente sob o regime republicano democrático de governo. Tudo bem? Fazia parte, uma ala que fazia parte do grupo denominado de Jovem Itália, os chamados carbonários. Carbonários, olha lá esse nome. Os carbonários, e assim são chamados porque a reunião
dos membros que fazia parte desta sociedade, que era uma sociedade secreta, vinculada ao movimento da Jovem Itália, eles eram proibidos de externar a ideologia do movimento nacionalista, pela unificação. Então, portanto, eles se reuniam em minas de carvão, localizadas um pouco distante dos centros urbanos, não é verdade? E debaixo da terra. Por quê, professor? Porque se a França e a Áustria, que eram os países dominantes sobre a Península Itálica, que queria manter a Itália fragmentada, pegasse esses jovens reunidos, eles eram considerados conspiradores e como traidores eles seriam julgados por esses países. Então essa sociedade era uma sociedade, olha aqui, ó, secreta, de luta pela unificação italiana. Esses caras foram os que pegaram o touro pelo chifre, como eu costumo dizer. Por qual motivo, professor? Porque vão ser eles que vão organizar os movimentos de reivindicação em favor da unificação dos reinos italianos e que vão partir para a briga, na medida em que o processo de unificação da Itália se deu através de guerra, de confrontos, de conflitos armados, ora contra a França, ora contra a Áustria, ora contra a França e a Áustria ao mesmo tempo, tudo bem? E quando falamos em carbonários, em ideias republicanas, em sentimento nacionalista, em movimento de luta pela unificação da Itália, nós vamos lembrar de dois importantes nomes que se transformaram em líderes do movimento da unificação italiana. Giuseppe Garibaldi, guarda bem este nome, e Giuseppe Mazzini, tudo bem? Giuseppe Garibaldi, um parêntese para o Garibaldi, porque ele foi importante não só no processo de unificação da Itália, já que ele foi um dos líderes de um grupo armado chamado de Camisas Verdes, que vai organizar o movimento de luta armada contra a Áustria e contra a França. Ele também teve um importante papel na história do Brasil, gurizada, na medida em que, após o contexto da unificação italiana, este passa a morar no Brasil e se casa com uma brasileira, Anita Garibaldi. E o Giuseppe, revolucionário, idealista, ele também vai ser um dos líderes, um dos mentores de um movimento ocorrido no Brasil que nós já estudamos, chamado de Guerra dos Farrapos ou a Farroupilha, lá no Rio Grande do Sul, tudo bem? E o Giuseppe Garibaldi, portanto, tem a sua marca na história do Brasil, no movimento de caráter republicano contra o governo imperial brasileiro, tudo bem? Este vai ser o grande líder do processo de unificação da Itália. A unificação da Itália se dá através de confrontos armados, como eu disse, contra a Áustria e contra a França. Para nós não interessa você gravar nome de batalha ou data de quando é que esses conflitos aconteceram. O que nos interessa é que o movimento nacionalista de unificação, ele vai se consagrar vencedor e a influência da Áustria e a influência da França sobre aquele território vai deixar de existir. Vai ocorrer a unificação desses 7 reinos independentes sob a forma de um Estado centralizado. E logo após a unificação, a partir do ano de 1867, a forma de governo que foi encontrada pela Itália foi uma monarquia constitucional. Então grava aí. Monarquia constitucional foi a forma de governo adotada pela Itália após o processo de unificação. Ou seja, não vigoraram as ideias republicanas como forma de governo após a unificação da Itália, mas sim o regime monárquico. Lembra do Vítor Emanuel, que era rei do reino sardo-piemontês? Não foi aqui do reino sardo-piemontês que nós tivemos o início do processo de unificação da Itália? Este rei deste reino
vai ser consagrado o rei da Itália após o processo de unificação, e este assume o poder com o título de Vítor Emanuel III, rei da Itália. Tudo bem, meus amigos? Ocorre que logo após a unificação do reino italiano, surge aquilo que ficou chamado de, olha aqui, ó, como sendo a questão romana. O que foi a questão romana? Vamos lembrar aqui que Roma era um estado aqui mesmo, gente, que nós explicamos para vocês, um estado neutro, um estado pontifício, sede do governo da Igreja Católica. Pois é, o Vítor Emanuel, o rei da Itália, após a unificação da Itália, reivindicou Roma como sendo a capital do reino italiano. E o Papa Pio IX, líder da Igreja Católica, se negou a entregar o Estado romano, alegando que se tratava Roma de um patrimônio pertencente à Igreja Católica, denominado de Patrimônio de Pedro, e que, portanto, era um legado territorial deixado para a Igreja Católica e que a Igreja Católica não poderia perder esse território, pois o Vítor Emanuel não quis nem saber das argumentações do Papa Pio IX. Ele reivindica, ele anexa Roma e transforma Roma na capital, como de fato é até os dias atuais, na capital do reino italiano. Surge dessa forma a chamada questão romana. A questão romana, o Papa Pio IX, ele se considera cativo, ele se considera sequestrado do rei Vítor Emanuel. Se tranca na igreja, na Basílica de São Pedro, dentro da Itália, se tranca e fala que foi sequestrado pelo rei Vítor Emanuel III, que na verdade era apenas um protesto que o Papa Pio IX ele estava fazendo solenemente ao mundo pela perda territorial de Roma para a Itália. Essa questão romana, ela só vai ser finalizada no ano de 1929, através da assinatura do Tratado de Latrão. Aqui, gente, ó, a questão romana só vai ser finalizada com a assinatura do chamado Tratado de Latrão, com T, assinado no ano de 1929. Aqui quem governava a Itália era o fascista Benito Mussolini, que buscava o apoio da igreja ao movimento fascista italiano. A assinatura do Tratado de Latrão autorizava a Igreja Católica a criar dentro de Roma um Estado independente, que passou a ser denominado de Vaticano, que seria um Estado pontifício, um Estado neutro, separado do reino ou do governo italiano. Portanto, o Tratado de Latrão dá origem ao surgimento do Vaticano, como nós conhecemos nos dias atuais, um Estado pontifício católico, e finaliza a chamada questão romana no ano de 1929. E aí nós temos, meus amigos e minhas amigas, agradecendo já a atenção de todos, a finalização do processo de unificação da Itália, ok? Espero que vocês tenham gostado das minhas aulas, exercícios à disposição dos senhores a partir da página 23. Tenham todos um bom estudo e até a nossa próxima aula. Obrigado.